Fala galera dos Mortadelas, estamos ao vivo aí e o bagulho tá pegando fogo, mano. STF, o Senado, tá todo mundo aí em guerra e nessa confusão toda o Renan acabou de ser aí absolvido, não foi? O STF tava certo, não tava? Essa confusão toda aí pra gente entender. A gente vai falar agora com um especialista, que a gente só fala com especialista aqui, não é Globo News não, aqui é especialista de verdade. Então a gente chamou o especialista, nosso parceiro, vocês já vão saber quem é. Mais conhecido aí como Filho Bastardo do Príncipe, está conosco aqui, André Zanardo, do Justificando. E aí? Beleza, brother? Delas. Tamo junto. Aí, o André tá aqui pra conversar com a gente aí sobre toda essa confusão, os aspectos jurídicos e tudo mais. Então, vamos começar nosso papo aqui, tem um mini roteiro. A gente vai falar agora da decisão, né? Então, brother, explica aí um pouco aí como é que foi sobre a decisão que acabou de acontecer lá no STF sobre o caso Renan. Manda ver. Cara, primeiro, em princípio, queria agradecer. Muito legal aí, valeu, tamo juntos. E o caso de hoje ele é especial pelo seguinte. O caso de hoje ele é especial. No caso, ele era para ter caído, mas não caiu, que é alguma coisa ruim. É importante o que aconteceu, o caso de hoje. Tá tudo bem aí, meu? Tá tudo Estão certo. todo mundo acompanhando? Tá tudo certo, manda ver. Então vamos lá. Seguinte, a decisão de hoje resolveu-se o STF por manter o Renan no cargo, mas ele não pode entrar na linha sucessória presidencial. O que significa isso? O Renan continua como presidente do Senado, mas agora ele não pode, em hipótese alguma, ser presidente da República, no caso do afastamento do Temer, ou depois, em seguida, que seria do Maia, ele seria o próximo, ele não vai ser mais. Tá? Então, agora, o próximo, no caso desse, seria um presidente do STF, que seria a Carmen Lúcia. Parece complexa a situação, e ela é complexa, porque a crise ela é gigantesca. Então, para vocês um pouquinho do panorama do que aconteceu. Isso aqui dava um belo jogo de poder, mas está no Mortadela. roubamos pauta. O que você precisa entender agora, primeiramente, o que é a linha sucessória? A linha sucessória é assim: quando sai um presidente da República, normalmente vem o vice. Depois do vice, vem o presidente da Câmara. Depois do presidente da Câmara, o presidente do Senado. Depois do STF, e aí depois a gente nunca chegou no depois. Tá? Mas, enfim, a decisão foi exclusivamente em cima disso. Eles queriam afastar o Renan, mas não conseguiram por causa da disputa política. O que está em jogo no momento? Primeira coisa que está. Domingo tiveram as manifestações verde e amarelo aí, todo mundo pedindo fora Renan, fora a corrupção, fora todo mundo, fora Brasil. E aí, o que aconteceu? O STF, de alguma forma, também teve que dar uma resposta de um consórcio do STF, do Judiciário, junto do Ministério Público, num ativismo contra a corrupção, num ativismo contra tudo e contra todos, que muitas vezes está saindo fora da legalidade. Então, a manifestação foi importante? Foi isso aqui, mas foi importante. Um caso que foi muito importante, que estava em discussão, é o braço de ferro do Legislativo, no caso, o Senado e com a Câmara, na questão da lei de abuso de autoridade. Que a lei de abuso de autoridade que estava sendo julgada essa semana, aquela questão das 10 medidas contra a corrupção, se tornou um negócio de medidas contra o judiciário. O jogo virou na briga no braço de ferro. Você é a favor das 10 medidas? Não sou nem podendo. Mas, o que aconteceu? O jogo virou lá na Câmara e virou vamos pegar o judiciário. E, no caso, eles não gostaram nada, tanto que veio essa decisão aí do Marco Aurélio para causar. Nesse cenário, é importante que entendam que o Renan, ele praticamente, ele ficaria no poder até
até no máximo fevereiro. Considerando que a gente tem um gap aí, agora, do dia 15 até janeiro, até no final de janeiro, que é o recesso político que eles têm, ele praticamente não ficaria mais. Certo. Só que tem aí PEC 55 rolando, tem um monte de coisa, e o STF estão no game, é no game político também, se utilizando de artifícios jurídicos para aplicar medidas políticas. Certo. É isso que aconteceu, por exemplo, do Marco Aurélio. Tá me entendendo? Não, eu tô entendendo. Só pra gente aqui situar um pouco a situação. Então, pelo que a gente deu para entender até agora é o seguinte: existe uma guerra muito grande aí acontecendo entre o judiciário, né, e o legislativo, porque afinal de contas é o judiciário que de certa forma tá prendendo uma galera do meio político e a classe política tá acuada porque ninguém quer ser preso, não é verdade? Que os caras não querem perder a posição que eles têm. Por outro lado, a gente tem a classe política também partindo para cima do STF, né? Então, por exemplo, no pacote de medidas contra a corrupção, eles colocaram a questão de punir juízes e procuradores que cometam abuso de autoridade. E os caras não gostaram nada disso. Então fica esse jogo, né? Um bate no um, outro bate no outro. Então, assim, então a gente já viu que é política pura, né? Não tem. Acabou essa farsa de que, não, é jurídico, é legal. Não, o jogo agora é político. Então a questão que eu vou te jogar agora Vai lá, a questão que eu vou te jogar agora é a seguinte, né? Essa decisão, num domingo, foi do Marco Aurélio, né? Uma decisão monocrática. A partir dele, ele chegou, soltou uma liminar para pegar o Renan. A gente sabe que o Renan não é nenhuma flor que se cheire, né? Eu não sei quem é a favor do Renan nesse país, mas beleza. Mas o que a gente tem que entender é que o processo legal ele tem que ser cumprido, não é isso? Então, o que a gente viu foi uma decisão unidirecional, monocrática. O STF já ia discutir isso hoje, né? Já estava marcado, mas o cara fez mesmo assim. Por que ele decidiu tomar essa decisão dessa forma e o que isso significa de fato? Isso, cara, essa é a parte mais legal da história do jogo político, que é importante que o pessoal tenha em mente. É o seguinte: primeiramente, como você falou, o judiciário ele faz parte sim do jogo político, mas ele dá carteirada. É a carteirada do juridiquês, a carteirada da lei, a carteirada de tudo isso. O que aconteceu? Eu falei do momento político aqui, das manifestações, do abuso de autoridade. Isso provocou, de alguma forma, que o STF tivesse que tomar uma medida. No caso, foi o Marco Aurélio. Não foi equilibrada a medida, e nem os caras lá no STF estavam todo mundo de acordo. Pegaram alguns de surpresa. Tá? No caso, por exemplo, Gilmar Mendes, que até falou que o Marco Aurélio deveria ser impeachmentado pelo que ele fez. Mas o lance foi o seguinte: o bicho estava pegando lá e ele precisou soltar uma decisão liminar, no caso, uma decisão liminar que não poderia, pelo menos no meu entendimento, ter sido dada, porque essa decisão já estava sendo discutida no plenário, todos os ministros estavam discutindo a decisão. Só que aí veio o Toffoli e pediu vista do processo e sentou no processo. Só que aí foi uma medida de urgência que o Marco Aurélio resolveu fazer, de soltar essa liminar. Ele foi, inclusive, contra os pares dele. Ele desrespeitou, por exemplo, o Toffoli. Ele desrespeitou os outros ministros que estavam no caso. Ele deu uma decisão, ele sozinho, de uma decisão que era para ser dada em 11. Então, isso causou lá dentro do STF. Só que esse é um momento político em que as forças de poderes do legislativo e do judiciário estão entrando em confronto. E no momento que você está em confronto, você não pode se destabilizar. Então, o que eles fizeram hoje? Falaram assim, a gente precisa contornar a situação. Renan não é bobo, nem nada. O que o espertão fez? Ele falou: eu não vou cumprir a decisão judicial. Por que ele não ia cumprir a decisão judicial? Porque ele sabia que isso ia desautorizar o STF no momento em que ele possivelmente ia ficar enfraquecido. E para desautorizar o STF, ele falou o seguinte: olha, vocês já deram uma decisão bizarra no caso do Cunha, vocês deram uma decisão bizarra, vocês estão dando uma decisão bizarra no meu caso, e vocês já vêm dando decisões bizarras.
e, no caso, interferindo no legislativo. Isso, e aí ele falou o seguinte... Vai lá, manda ver. Vai, fala. Assim, ó, senadores, vocês todos, meus pares do legislativo, vocês estão vendo que o STF está aqui tentando usurpar o nosso poder, estão fazendo de tudo para boicotar a gente, então a gente precisa tomar um posicionamento. Daí ele fala assim, convocou o pessoal e falou assim, ó, vamos não acatar essa decisão, vocês estão comigo? E aí ele fez isso, beleza, acatou. Então o Senado estava com ele, a maioria estava com o Renan. Então, de alguma forma, você vai ver hoje os ministros falando, estavam todo mundo com o rabinho entre as pernas, que eles estão com medo do Senado também. Uhum. Então, aí aconteceu o seguinte, mas decisão judicial se cumpre. Isso daí, essa palavra todo mundo fala. É uma expressão um pouco direitista, na minha opinião, porque decisão judicial nazista eu não cumpriria, de jeito nenhum. Então, vamos com calma nisso aí. Ele chegou e falou assim, eu não vou cumprir. Não vou cumprir. E aí o STF poderia fazer o quê? Ele poderia mandar uma ordem de prisão em flagrante para o Renan. Só que na nossa Constituição tem um ponto que fala o seguinte, pela divisão de poderes, se você mandar prender alguém, um senador, você precisa de autorização expressa dos outros senadores da República. Isso é uma defesa de um poder com outro poder. E o Renan sabe disso. Então ele falou, não mandar prender, vocês não vão mandar, porque se eu mandar prender, meus senadores não vão deixar prender. Porque de poder um contra o outro. E é interessante isso, né, cara? Porque você imagina, né? Se o STF resolve meter essa bronca mesmo e chegar e falar, não, meu irmão, a gente vai prender o cara, e os caras mandam a Polícia Federal, aí o Renan manda a Polícia Legislativa, meu irmão, tu já imaginou a merda que isso podia dar? Não, é um jogo sem fim, né? A gente não dá pra saber. Esse cenário seria um cenário Walking Dead. Não dá pra ter noção do que aconteceria. Aí taca fogo em tudo e a gente começa de novo, né? Porque se chegar a esse ponto aí é foda, né? Total. Só que nessa jogada do Renan, ele foi inteligente e ponto pro Renan ele conseguiu. A jogada foi dele e ele conseguiu driblar o STF. Agora eu vou explicar um pouquinho de como chegou aqui. Então, rapidinho, desculpa te interromper. Só uma observação interessante. O STF, ele disse agora, né, nessa decisão, que ele não poderia, no caso, intervir em outro poder. Né? Ele usou esse mesmo argumento no impeachment, dizendo que não ia interferir no legislativo, porque o legislativo é um poder soberano, e etc, divisão dos poderes, aquela coisa toda. Só que aí agora, um deles decide que vai tirar o presidente do Senado, e vai lá e num domingo dar uma canetada. Então tu vê que até dentro do próprio STF, apesar da luta ser entre esses dois, tem um racha no STF, e tem um racha no legislativo, e mano, tá tudo rachado, as instituições estão quebrando. Tá tudo rachado, não tem rédeas nenhuma. Antes você tinha controle, por exemplo, do Cunha, já não tem mais. Certo. Tinha controle do poder, por exemplo, governista, base governista. Cara, tá tudo rachado, não tem nenhum jogo muito acertado. E por isso que tá acontecendo isso. Os ministros, cara, tem jogos internos pesadíssimos lá dentro. Os caras se odeiam. Tanto que, por exemplo, nesse caso, que o Marco Aurélio deu a decisão, no mesmo dia, o Gilmar Mendes, que estava no exterior, estava na Europa, ele comprou uma passagem para voltar. E ele avisou a Carmen Lúcia, falou, eu estou voltando, e ele já berrando assim, falando assim, cara, esse Marco Aurélio é um louco, ele precisa ser impeachmentado, e jogando isso na mídia, a Carmen Lúcia falou, meu, pelo amor de Deus, não vem, eu te asseguro que a gente vai resolver essa situação. Ela conversou com o Celso de Mello, ela conversou com os outros caras e acharam um meio termo. Só que é um meio termo que desautorizou o Marco Aurélio. É um meio termo que enfraqueceu de alguma forma o STF. Certo. Por isso que os caras estavam com o rabinho entre as pernas hoje. Entendi. Então, entenda a complexidade do game. Não é somente legislativo e judiciário. Tem pequenos jogos internos de poder. Nesse caso, o que o Gilmar Mendes, por exemplo, falou, ele falou o seguinte, ele quis se defender que o caso não era parecido com o caso do Cunha.
Porque o caso do Renan, ele parece muito com o caso do... Então, fala dessa relação para explicar pra galera. Qual é a relação que existe desse caso agora, da tentativa de afastamento do STF do Renan e da eficaz, né, o afastamento do Cunha, que também foi partido do STF. Explica pra gente qual é a relação e a diferença entre os dois. Tá. É o seguinte, para você entender. A Dilma caiu, foi deposta, qual que era o próximo a cair? Chamaram na linha Eduardo Cunha. O judiciário precisava de uma justificativa para tirar um cara podre na República e tudo mais, mas foi uma interpretação que a gente fala hermenêutica, que é uma interpretação da lei. E a gente chama isso, algumas vezes, quando é mal feita, de ginástica jurídica. E eles fizeram do Cunha, eles desrespeitaram um negócio que a gente fala, que a gente chama de presunção de inocência. Por quê? Porque eles fizeram uma interpretação com base constitucional, com base da lei da ficha limpa e tal, de que um réu em uma ação penal não poderia estar na mesma linha sucessória para ser presidente da República. Então a interpretação é a seguinte: você pode ser presidente do Senado, beleza, mas da República você não vai poder. Então, presumidamente, o cara já fala assim, se você não pode ser da República, vai que um dia você vai ser que o Michel Temer não vai estar aqui, que o Maia não vai estar aí, então vamos ter que tirar. E no caso era o Cunha. Ele era o próximo da linha. Então, vamos ter que tirar esse cara. O que, para mim, me parece ser um pouco abusivo, tá? Porque não faz sentido. Hoje, a interpretação que deram é mais razoável do que deram na decisão do Cunha. Só que na questão da decisão do Cunha, eles alegaram também que o Cunha estava fazendo obstrução de prova. Certo. Que ele estava respondendo processos e se utilizando de outros políticos e artimanhas do poder dele para esconder o jogo dele, esconder os esquemas. Então não era só porque ele era réu, né? É porque ele era réu, a argumentação deles. Esse cara é réu, então ele não pode estar na linha sucessória, mas também ele está fazendo obstrução de justiça. Então você junta uma coisa com a outra, né? A questão do Cunha eram dois fatores. Era isso daí, obstrução de prova e que ele era réu em ação penal, e eles deram um jeito para cai Cunha e beleza, todo mundo ficou feliz. A Constituição ficou um pouquinho mais rasgado, e aí, beleza, agora a gente chegou aqui no Renan. No caso do Renan, a gente está falando só do fato dele ser réu em ação penal. Certo. Amigos, entendam, pelo amor de Deus, o poder que estão dando para esses caras. O poder que significa isso é acabar com a presunção de inocência. Eu não gosto do Cunha, eu não gosto do Renan, eu não gosto de boa parte da galera que está lá, mas pensa, é com você isso aí. Vai voltar, né? Você imagina, se os caras fazem isso com um senador, se faz um deputado, imagina com a gente, né? Passa limpo, entendeu? Você vai pro xilindró fácil. Porque a questão aqui da presunção de inocência é o seguinte: imagina que um louco de um promotor, eu acredito que a maioria dos promotores são ótimos, excelentes, mas quem tem poder também tem o poder de passar do limite. Entendeu? Tem o poder de abusar da autoridade, que também é o grande problema que está acontecendo aí, e é essa discussão. Por isso que a briga do legislativo com o judiciário, vocês estão abusando da autoridade. Certo. E é bem isso o ponto que a gente está lidando. Porque imagina que um promotor entre com uma ação contra alguém, e só pelo fato dele ter entrado e o juiz ter falado assim, pode ter coisa aqui, é o suficiente para eu abrir uma ação, a gente tem um longo processo pela frente, você vai ter toda uma defesa, você ainda é inocente, mas você está na mira da justiça. Certo. Fique ligado. Amigo, você pode ser inocente, você entendeu? O Cunha é inocente? Não sei, acho que não, muito provável que não. Renan, também provavelmente não, mas, como eu falei, não é com o Renan, não é com o Cunha, é com você. Porque aquele negócio, né? Quando você abre, é igual abrir a caixa de Pandora, né, brother? Começou com um, vai com todo mundo, né? Como a gente falou, a gente tem falado isso. A partir do momento que você dá um golpe, né? E você já rasga a Constituição ali no que devia ser mais básico, que é manter o direito ao voto, né? Você esperar os 4 anos na lei. Mano, a partir do momento que você não faz isso, você tá cagando pra soberania popular,
o resto vem a reboque. A gente está vendo essa briga aí do judiciário com o legislativo e quem está perdendo nessa história é só a gente. É só a gente, porque os caras lá têm os interesses deles, entendeu? Os caras têm as picuinhas deles, e quem tá se fudendo nessa história é a gente, né? Então é isso que tu falou, cara. É muito importante a gente falar que essas coisas, por exemplo, mas o importante é aprender. Não, calma aí. O importante é aprender dentro da lei. Porque hoje é com um cara que é poderoso e depois, mano, é com a gente, né? Fala aí. É exatamente esse o raciocínio. E aí, cara, para vocês entenderem exatamente a decisão, o que aconteceu? Eles costuraram ontem à noite e hoje de manhã no STF, no bastidor, com a ligação do Gilmar Mendes. Aí chega, pô, vocês estão de sacanagem, é só eu sair desse negócio, vocês fazem picadeiro e não sei o que lá. Aí eles chamaram e falaram assim, quem que vai resolver a questão? O decano da corte, o cara mais experiente da corte que já tinha dado uma decisão que era um meio termo desse negócio que foi o que decidiram hoje. Aí a Carmen Lúcia fala, vou costurar isso aqui, eu já consegui 5 votos. Então, Gilmar, fica aí, vai para a Suíça, faz teu negócio que eu vou resolver aqui. Certo. Porque se o Gilmar estivesse aqui, era outro caos, porque era Gilmar versus Marco Aurélio. Aí ia dar uma causada do caralho. Ia ser, a notícia hoje ia ser outra. Entendeu? Não ia ser necessariamente essa. Então, eles costuraram a relação seguinte. O que parece ser um pouquinho mais sensato, apesar de todo o contexto absurdo que estamos vivendo. Colocaram para o Renan o seguinte: Renan, você, querido, você pode ser sim presidente do Senado, você é uma pessoa especial, mas para presidente, nem fodendo. Certo. Entendeu? Então, eles decidiram isso. Essa foi a decisão de hoje, né? Qual que é o lance que eu acho que é curioso do fato? É que o Renan, em 9 dias, 8 dias, até dia 15, ele estaria fora. Ele já estaria fora do poder. Então foi uma decisão extremamente política, mas também eu entendo que provavelmente, e eu asseguro isso, que provavelmente os ministros do STF têm informações preciosíssimas de coisas que o Renan talvez pudesse estar fazendo, e talvez esse fosse um dos fatores deles tomarem uma decisão dessa. Mas rasgando a Constituição, amigo, aqui não. Não com os mortadelos. E nem com justificando, né? Que bagunça aqui não, né? Então, e é isso. O caso é assim. Pergunta aí, Luiz. Manda ver. Não, mano, é assim, vamos lá. Eu não sei nem quanto tempo a gente já tá aqui. A gente falou que vamos falar aqui um live rapidinho. Tá com 10 minutos aqui, que eu tô sabendo. Mas então, galera, vamos fazer o seguinte, então. Vamos abrir agora pra galera que tá nos assistindo agora, né? Tem mais de 180 pessoas aí. Então, ó, quem quiser fazer uma pergunta, o André justificando. Quem não conhece o canal do cara, vai lá. O André, o Breno, o Igor, galera, porra, pesadíssima, fazendo matérias aí sobre o meio jurídico, né? Que muitas vezes a gente não tem esse tipo de informação, mas, como a gente falou, a gente só chama especialista aqui, né? Então, quem quiser... A gente fala com uma linguagem legal. Se vocês entrarem lá no Justificando, não tem coxinharia, entendeu? Mortadela também, anarquia na vida, tudo, entendeu? Exatamente. Então, assim, se vocês gostam da nossa pegada aqui, vocês vejam lá que o dos caras também é na mesma linha, zoando mesmo, porque, mano, tem que ser assim, porque se a gente for ficar deprimido a cada vez que a gente vê uma coisa dessas, a gente tá fudido, não é verdade? Então, tem que ser desse jeito. E aí, ó, vamos lá, quem quiser aqui fazer pergunta pro cara, ele já estava explicando aqui, para quem tá entrando agora, sobre essa questão do Renan, sobre essa questão do STF, qual é a diferença dessa decisão para aquela decisão do Cunha, né, que eles tomaram, e o argumento deles, né, que antes do impeachment eles falavam que não iam se meter porque era coisa do legislativo. Aí agora o cara num domingo resolve tirar o presidente do Senado. Agora vai ter impeachment do presidente do Senado na canetada, né? Então assim, a gente sabe que o Renan não é flor que se cheire, a gente sabe que ninguém aqui tá defendendo o Cunha, né? Diferente de outros movimentos que falaram aí que somos todos Cunha, né? Tirar uma fotinho. A gente nunca defendeu essa bandidagem porque a gente não tá aqui para isso. Agora, você tem que cumprir as normas legais, o processo legal tem que ser cumprido, porque se não for cumprido com os caras de lá, você acha que eles vão fazer o que com você, meu amigo? Comigo, entendeu? Se os caras que têm poder, eles estão sofrendo abuso do judiciário que está hipertrofiado,
né? Você acha que eles vão fazer o quê com você, né? Então a gente está recebendo aqui uma pergunta aqui do Douglas Flaviano. Ele está perguntando o seguinte: como o Renan vai tratar o projeto de lei do abuso de autoridade, que é um projeto de lei do Requião, né? Fala aí um pouquinho sobre isso pra gente. Tá, o seguinte, só para vocês entenderem um pouquinho o panorama, foge um pouquinho do tema, mas é o seguinte: tinha o pacote das 10 medidas contra a corrupção. Certo. Essas 10 medidas contra a corrupção a gente pode chamar de 10 medidas contra a Constituição, que na verdade são nem 10, são umas 30. Então, ó, e aí, já vou deixar... sobre isso você pode ver, muito legal para entender sobre isso. Isso, tem um vídeo lá do Justificando. Fala aí. É, isso que eu ia falar mesmo, do vídeo. A galera do Justificando fez um vídeo foda sobre as 10 medidas. A gente vai colocar aqui na descrição desse live. Vejam lá para vocês entenderem ponto a ponto o que cada medida realmente quer dizer. Não o que a Globo diz para você, mas o que realmente quer dizer na letra da lei. Vai lá, mano, continua daí. E aí, beleza. Tem essas 10 medidas que depois pode ver o vídeo e tal, elas já foram reformadas, já alteradas, muito colocadas, mas é importante que vocês tenham em mente que essas 10 medidas saíram do MPF. O MPF montou essa legislação e levou por iniciativa popular, com 2 milhões de votos, falando assim, é contra a corrupção. Não explicava as medidas, né? Todo mundo que é contra a corrupção, fala assim, beleza, contra a corrupção eu assino. Legitimidade, na minha opinião, não tem nenhuma, porque as pessoas não sabiam o que estavam votando. Certo. Mas essas medidas, elas acarretavam num prejuízo muito grande para o direito, tiraria habeas corpus, muitas possibilidades de habeas corpus, muitas condições investigativas absurdas, que são incabíveis no direito penal, e que iam perseguir de alguma forma, e tudo isso ia perseguir o meio político, só que ia perseguir pelo caminho errado. Então, os políticos chegaram para vamos dar um troco agora no MPF, no judiciário, que agora a gente vai transformar em abuso de autoridade. Eles fizeram um bem bolado lá e cara, deixaram quase mais bizarro. Assim, 10 medidas é bizarro e o que o Congresso fez foi bizarro e meio também, até por ter sido uma jogada de madrugada, sabe? Aquele negócio por baixo dos panos total. Não sem discussão nenhuma. Então, essa lei de abuso de autoridade, ela foi discutida e ela foi levantada na mídia de forma em que as pessoas gostaram da ideia, de alguma forma. Certo. E aí precisa passar, não essa lei, mas a lei do Renan. A lei do Renan é um pouco melhor. Um pouco não, é bem melhor. A lei do Renan é bem melhor do que os caras fizeram na Câmara. Precisa de alguns ajustes, tal, tem que ter muita discussão ainda, não dá para passar de qualquer jeito, mas nesse acordão tem muita gente envolvida. E eu sei que tem, por exemplo, o PSDB está se articulando para ajudar a passar essa lei do Renan, ajustando os pontos. O PMDB, por óbvio, está se ajustando. E eu acredito que se a lei até se adequar, você vai ter a base, vai conseguir ter a base de oposição hoje para conseguir passar essa lei. Tem muita discussão para acontecer, mas essa é a jogada. O judiciário, sim, preocupado, começou a tomar medidas contra essa lei da corrupção. Então foi um equilíbrio de poder aí que a gente vai ver nos próximos dias, talvez. Pois é, mas olha, já tem uma novidade hoje, Brado, porque a Maria Celina acabou de lembrar aqui que hoje retiraram a urgência da votação da medida contra o abuso de autoridade. O Senado acabou de tirar a urgência. Então, assim, né, como é que o jogo ele tá mudando constantemente, né? Então, assim, isso tem a ver com a permanência do Renan? Né? Será que os caras pouparam ele? Que tem a ver. Você pode ter certeza que tem a ver. Você pode ter certeza que tiveram ligações institucionais da Carmen Lúcia com o Renan, da Carmen Lúcia com o Rodrigo Maia. Com certeza. Então, tu acha que isso não é uma forma de... Os caras não falaram assim... Eu vou te ferrar de um lado e eu vou te ferrar do outro. Então, os caras não falaram assim, pô, Renan, faz o seguinte, ó,
tu vai ficar, beleza? Mas tu vai tirar essa urgência desse negócio de abuso de autoridade, porque aqui não. Não é isso? Tá, essa discussão, só que eu acho um pouco complicado isso aí não passar, essa discussão vai ser levantada, o Ministério Público vai levantar isso aí de novo. A discussão continua, talvez tenham ganhado um tempinho. O Renan ganhou um tempinho, a Câmara ganhou um tempinho, só quem não ganhou foi a PEC 55, tem um monte de coisa que não ganhou um tempinho aí. Então, mas, não, até que... na esfera de poder, de certa forma, né, a gente viu aí que, bom, o Renan ia sair, né, porque agora não vai sair mais, e aí ia entrar o Jorge Viana do PT, e aí a gente já ficou, de certa forma, mão, é agora que o cara vai barrar a PEC, não sei o quê, e acabou que a decisão voltou atrás, o Renan tá lá, e ele mesmo, o Jorge Viana, ficou naquela, tipo... Ele falou que se ele entrasse, ele talvez fosse barrar, mas aí veio uma outra notícia dizendo que ele falou que não ia bater de frente. Cara, tá até confuso a gente entender, né? Mas então, a questão do Jorge Viana é interessante porque ele fez uma atacada que ele precisava preservar o núcleo dele. O núcleo, pessoal, ele não teria força, ele não tem maioria, ele está em oposição hoje absoluta. Qual que chance que o cara comandaria o Senado? De jeito nenhum. Mas tem também o argumento de que ele teria o dever de segurar, se eleger no tempo lá. Toda posição que quiser, não necessariamente, mas eu digo, não. Sabia que nesse cara não eu acho que era... Galera, tá, calma aí, tá. Agora babou. Babou aqui Vamos tentar voltar. Calma aí, brother, que a conexão agora ficou uma bosta. Eu vou tentar voltar aqui, ó. Que tu tá travando pra caramba. Calma aí. A gente faz isso aqui. Vamos ver se agora vai. Fala de novo, manda ver. Então, aí na questão do Jorge Viana, você pode ter duas opiniões. Que o cara tinha o dever de segurar a PEC 55, certo, ou que ele teria que preservar a integridade dele constitucional. Tá tudo bem aí? Tá show, tá show. Então, daí ele teria essas duas opções. Só que, obviamente, cara, foi um jogo que foi jogado ontem à noite, hoje de manhã, só que ele está acompanhando também. Então ele sabe que tinha um acordão ali, ele sabia que tinha um acordão do judiciário que ele tinha que colocar o rabinho entre as pernas hoje. Então ele não vai se expor. Pelo menos no meu entender, ele agiu, cara, politicamente como um bom jogador, sabe? Ele não se expôs. Porque senão ele ia ficar sozinho, né, cara? As pessoas às vezes não entendem isso, né, cara? Teve até uma discussão hoje com uma galera aí que porra, aí tem petista, aí tem os petistas que, mano, são mais radicais ou não, e aí fica uma discussão de os caras, tipo, caindo em cima do Viana, dando porrada no cara, tá ligado? Falando, esse cara é da direita, tá ligado? Esse cara faz o jogo da direita, e aí entra numa discussão boçal, e enquanto isso, tá o STF atropelando, tá o Legislativo atropelando, e, mano, arbitrariedade em cima de arbitrariedade, a gente tomando porrada todo dia, e tem uma galera que se preocupa mais em ficar dando porrada lá nos petistas que eles gostam, que eles não gostam, tá ligado? É PT contra PSOL, contra PCdoB, na boa, cara, não. Assim, tá foda, sabe? Todo mundo tem suas diferenças, tá ligado? Ninguém tá falando isso, não tem que ficar passando pano, não. Agora é o seguinte, brother, a direita tá unida. Os caras tão unidos pra cacete. E a esquerda aqui fica fazendo esses, tá ligado? Querendo discutir sexo de anjo, querendo falar que, não, eu que sou esquerda. Não, você não é esquerda, você... Tá ligado, brother? A gente tá se comendo aqui e os caras tão lá atropelando a gente. Então, ou a gente se une minimamente e lava a roupa suja dentro de casa, ou os caras vão continuar atropelando a gente, brother. Então, assim, eu não sei o que você acha sobre isso, cara, mas eu tô ficando puto já com essa porra, porque, cara, a gente tá sendo atropelado e nego fica aí, preocupado em bater é o JS, é o PSOL, é o PT, é o PCdoB, porra, tá foda. Eu acho que, Luiz, acho que você tem razão, cara, total razão. É um momento que precisa do máximo de união.
mas obviamente com reflexão, pode haver Claro, discordância claro. E tudo mais, mas a união aqui seria fundamental para a gente mudar o que está acontecendo, apesar de ser muito difícil e nem tá tudo na nossa mão. O que eu gosto, a forma em que eu penso, a forma em que eu falo, normalmente ela tenta ser o mais pragmática do jogo. Eu gosto de explicar o jogo sem fazer muito assim, cara, esse aqui eu gosto dele, ou isso aqui não necessariamente eu não gosto dele. Cara, são seres políticos dentro de um game político e que muitas vezes você não sabe a intenção do cara, porque você não sabe o que o cara está passando lá dentro, as pressões, as articulações que ele montou, com quem que ele está com o rabo preso e tudo mais. É muito complexo e por isso é muito bonito e é muito, cara... É por isso que a gente fica aqui fazendo isso, né? É por isso que a gente fica aqui fazendo essas paradas aqui sem ganhar um puto, mas a gente faz porque a gente gosta, porque o negócio é uma merda, mas é interessante e é bom pra caralho, né? Então, André, vamos finalizar aqui, né? Porque já estamos aqui há muito tempo. Obrigado, cara, pela tua participação, né? Então a galera aí, ó, dos Mortadelas que não conhecia o Justificando, já conhece, vai lá, curte a página dos caras, dá uma olhada no trabalho deles, que é muito foda. Se inscreve também no canal no YouTube, que agora os caras são youtuber também, né? Marcando presença aí na terra da direita. E a galera aí do Justificando, eu vou deixar você para recomendar a gente de volta e vamos que vamos. É isso aí, cara. O pessoal acompanha aí Jogos de Poder, tá lá, você entra lá no YouTube do Justificando. Tem lá, faz um tempinho que eu não faço, mas ó, hoje aí teve Jogos de Poder aqui no Mortadelas. É isso aí. Tá vendo? A gente não faz lá, faz aqui, não faz aqui, faz lá. E em breve estaremos aí, ó. Eu quero ir pra São Paulo, brother. Eu quero visitar aí vocês. Você vai ter um programa aqui, cara. Vamos fazer um programa especial? Vamos, especialzão, Mortadela. Demorou, valeu. É isso aí, mano. A gente continua aqui mortadelizando e justificando. Então é isso. Obrigadão pela presença. E vamos marcar mais vezes que ficou legal esse negócio. Beleza? Não, animal, vamos pra cima. Galera vai pra rua. Aqui, cara, é gasolina, garrafa, pedaço de pano. Vamos pra cima. Valeu? Isso vai dar merda um dia, bro. Falou. Valeu, um abraço. Valeu.